Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 301º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Abacuque, capítulo 3, Miqueias, capítulo 7 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 35. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colunas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado,
Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Este capítulo é um salmo de oração que pode ter sido usado na adoração no templo em Jerusalém. Outros exemplos de salmos de oração são os salmos 17, 86, 90, 102 e 142. Neste momento, o profeta estava orando ao Senhor e não discutindo com ele. A oração que proferia se tornaria expressão de louvor e adoração ao Altíssimo. Ter a visão de Deus e ouvir a voz do Senhor fez uma grande diferença na vida de Abacuque. Enquanto entendia o significado das 3 grandes promessas que Deus lhe fez, ele estava deixando de ser um homem preocupado e um mero observador dos fatos para se transformar em um adorador. O último capítulo do livro apresenta a visão que Abacuque tinha de Deus e a diferença que ela fez em sua vida. Compreendendo o versículo 3.a, ouvir a palavra do Senhor gera fé no coração do Filho de Deus, conforme Romanos 10, versículo 17. Sem fé, não podemos sequer orar com eficácia. Referência a Marcos 11, versículos 22 a 24. A palavra de Deus e a súplica devem sempre andar juntas, conforme Atos 6, versículo 4 e também João 15, versículo 7, para que nossas orações não se tornem zelo sem conhecimento. Abacuque orou porque ficou impressionado com o esplendor do Altíssimo. Tremo diante dos teus atos, disse o profeta. Ele teve uma visão da grandeza do Senhor, referência a Abacuque 3, versículo 3 a 15, e a glória de Deus o deixou fraco e impotente, conforme versículo 16. Tudo que Abacuque podia fazer, então, era clamar a Deus. Compreendendo o versículo 2.b, o profeta orou porque queria que a obra de Deus tivesse êxito. O Senhor havia lhe dito que estava fazendo algo no mundo naqueles dias, conforme capítulo 1, versículo 5. E aqui Abacuque orou para que Deus mantivesse aquela obra viva e a fizesse prosperar. O que o Senhor estava fazendo não era a obra que Abacuque teria escolhido, mas o profeta aceitou o plano de Deus e orou para que a sua vontade fosse feita. Ele orou assim porque queria que Deus mostrasse misericórdia. O profeta concordou que o povo de Judá merecia ser castigado e que o castigo enviado por Deus seria para o bem do povo. Contudo, pediu que o coração de amor do Senhor se revelasse na misericórdia. Neste sentido, Abacuque foi como Moisés, quando intercedeu pela nação no Monte Sinai. Referência Êxodo 32 e em Cádiz, conforme Números, capítulo 14. A exposição bíblica dos versículos 3 a 5. De acordo com alguns estudiosos, o Monte Pará é outro nome para toda a península do Sinai ou para o próprio Monte Sinai, conforme Deuteronômio 33, versículo 2. Nesta canção parece que o Abacuque está refazendo a marcha de Israel do Sinai à terra prometida. A exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Os generais invasores avançaram para ganhar terreno, recuavam estrategicamente, mas o Senhor simplesmente se levantou e enfrentou o inimigo sem medo. Este foi um passo preliminar para a ação, como se o Senhor estivesse examinando a situação e avaliando o poder que seria necessário para exercer sua ira sobre as nações. A exposição bíblica dos versículos 8 a 15. Abacuque usou imagem poética dinâmica para descrever a marcha de Israel pelo deserto enquanto os israelitas seguiam o Senhor para a terra prometida, onde reivindicariam sua herança. Deus tinha controle total da terra e da água e usou sua criação para derrotar os cananeus.
Neste hino, Abacuque descreveu seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Altíssimo que revela sua glória na criação e na história. Ele é o Deus vivo que faz com que os ídolos das nações caiam no ridículo. Ele é o Senhor de poder que pode comandar a terra, o mar e o céu. Portanto, Ele é o Deus da vitória que conduz seu povo em triunfo. Aleluia! Compreendendo o versículo 15, precisamos de bons princípios teológicos em nossos sermões e em nossas canções. A superficialidade característica de tantas pregações, canções e livros contemporâneos pode ser o principal fator que está contribuindo para o enfraquecimento da igreja e a transformação dos cultos em momentos de entretenimento religioso, em vez de celebração de louvor ao Senhor. Abacuque foi erguido ao topo da montanha porque entendeu a grandeza de Deus. Precisamos voltar ao tipo de adoração que se concentra na glória do Senhor e procura honrar somente a Ele. A exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Esta é uma das maiores confissões de fé encontrada nas Escrituras. Abacuque estava diante do fato assustador de que sua nação seria invadida por um inimigo impiedoso. O profeta sabia que muitas pessoas iriam para o exílio e muitas seriam mortas. A terra ficaria em ruínas e Jerusalém e o templo seriam destruídos. No entanto, ele disse a Deus que confiaria nele, acontecesse o que acontecesse. A exposição bíblica dos versículos 18 a 19. A perspectiva básica de Abacuque era: eu me alegrarei no Senhor. Se nossas pernas estivessem tremendo e nosso coração palpitando, encontraríamos um lugar seguro para nos sentar e relaxar. Mas o profeta do Senhor sentia-se capaz de subir a montanha como um servo. Por causa de sua fé em Deus, ele pôde se manter firme e dar passos seguros. Esta é uma razão pela qual o Senhor nos permite passar por provações. Ela pode nos aproximar mais dele e nos colocar acima das circunstâncias, para que possamos andar nas alturas com ele. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, trago o versículo 19. Um dos grandes ensinos de Abacuque é o de que devemos enfrentar nossas dúvidas e perguntas honestamente, apresentá-las com humildade ao Senhor e esperar que sua palavra nos ensine e, então, poderemos adorá-lo, não importa como nos sintamos ou o que vejamos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas Ele pode nos mudar para satisfazer as circunstâncias. É isso que significa viver pela fé. Vamos para a leitura no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Deus se compadece de Israel. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha aquela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Assíria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil. Que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão, tremendo. Sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Os profetas não só declaravam a mensagem de Deus com os lábios, mas também sentiam no coração a aflição do povo. Jeremias chorou pelos pecados da nação em sua época e gostaria de poder chorar ainda mais. Referência a Jeremias 9, versículos 1 a 2, e Miqueias lamentou porque não restavam pessoas tementes a Deus na terra. Buscar uma pessoa temente a Deus era tão inútil quanto procurar frutas de verão após a colheita. Compreendendo o versículo 4, eles preferiram mentiras à verdade, e isso trouxe confusão. Essa confusão atingiu todos os níveis da sociedade. Miqueias não só estava angustiado com a corrupção dos oficiais, mas também com a infidelidade do povo da terra. Conforme versículos 5 a 6, não se podia confiar em ninguém. Quando a verdade não é mais o modelo para a sociedade, então tudo começa a desmoronar. A fidelidade à nossa palavra é o cimento que mantém a sociedade intacta. A situação havia piorado a ponto de vizinho não poder confiar em vizinho e amigo não mais poderem confiar uns nos outros. A unidade básica da sociedade judaica, a família, estava se desintegrando rapidamente. Compreendendo o versículo 7, o profeta chegou a um ponto crítico em que tirou os olhos dos pecados do povo e passou a meditar na fidelidade do Senhor. Ele ficaria atento, esperaria e colocaria sua confiança somente em Deus. Este versículo é a ponta que liga as sessões sobre pecado e juízo, e com esta última sessão sobre esperança. A exposição bíblica dos versículos 11 a 14, Miqueias falou com a cidade de Jerusalém e assegurou que, apesar de ter sido atacada e destruída, ela seria um dia reconstruída. Os profetas falavam com entusiasmo que Israel teria uma nova cidade e um novo templo.
conforme Isaías 2, versículos 1 a 5, Ezequiel 40 a 48. Não só isso, mas também os limites da nação seriam expandidos para incluir um território maior do que os que tinha antes. Compreendendo o versículo 15, Deus respondeu ao servo fiel e assegurou-lhe que ele, de fato, guardaria seu rebanho e cuidaria dele, assim como havia feito quando este partiu da terra do Egito. A imagem do êxodo, às vezes, é usada nas Escrituras para indicar a saída dos judeus das nações do mundo, no final dos tempos, para sua terra. Referência a Isaías 11, versículos 15, a capítulo 12, versículo 6, capítulo 35, versículos 8 a 10, capítulo 43, versículos 14 a 20, capítulo 51, versículos 9 a 11. O Senhor realizaria grandes maravilhas para seu povo em um momento na história de Israel em que as nações estariam unidas contra ele. A exposição bíblica dos versículos 16 a 17, quando Israel saiu do Egito e Deus abriu o mar, as outras nações ficaram sabendo do acontecimento milagroso e tiveram medo. Referência a Êxodo 15, versículos 14 a 16 e Josué 2, versículos 8 a 11. Mas as maravilhas que o Senhor faria por Israel nos últimos dias assustariam ainda mais as nações. Os gentios veriam o poder do Senhor e ficariam envergonhados e incapazes de agir. Eles sairiam dos seus esconderijos para se submeter ao Senhor. Israel conheceria a vitória total. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Miqueias, capítulo 7, e trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 20. As últimas palavras de Miqueias representam um belo exemplo de uma doxologia do Antigo Testamento. É uma breve meditação sobre o caráter de Deus, em particular seu amor inesgotável. Deus não ignora nossos pecados, mas, em sua compaixão, Ele pisa as nossas maldades e atira todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Conforme versículo 19, a esperança enfrenta o julgamento justo e inevitável de Deus, mas ela tem a ousadia de olhar além dele, sabendo que o Senhor Todo-Poderoso sempre cumpre sua promessa de nos amar para sempre. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 35. A parábola do grão de mostarda. Jesus disse: Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. A porta é estreita. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós! Ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu:
Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 35, trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Os judeus conheciam suas escrituras e reconheceram as ilustrações que Jesus usou. O fermento representava o mal, referência a Êxodo 12, versículos 14 a 20. E uma árvore de grandes dimensões representava um grande reino terreno. Ezequiel 17, versículos 22 a 24, capítulo 31, versículos 3 a 9, Daniel 4, versículos 20 a 22. A semente de mostarda produz um arbusto, não uma grande árvore. O reino seria infectado com ensinos errados, referência a Gálatas 5, versículos 1 a 9. E a pequena semente, pequeno rebanho, conforme Lucas 12, versículo 32, se tornaria uma organização em que Satanás habitaria. As aves representam o maligno, conforme Mateus 13, versículo 19. A igreja professa de hoje se encaixa em ambas as descrições. Compreendendo o versículo 26, a mente dessas pessoas havia sido instruída pela palavra e o coração delas havia sido abalado pelas poderosas obras de Jesus, porém, a vontade delas era arisca e não se submeteria a ele. Esta é a mortal consequência de odiar o conserto. Quanto mais o pecado tarda, mais duro se torna o seu coração. Quando pecadores falham em responder ao convite de Deus para o banquete, são eles que morrem. Eles são lançados fora dos prazeres do reino e castigados no choro e ranger dos dentes. Referência versículo 28. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 13, dos versículos 18 a 35. Trago a exposição bíblica dos versículos 31 a 35. Nosso Senhor não tinha medo do perigo, pois seguia um cronograma divino. E nada podia amedrontá-lo. Ele estava cumprindo o plano estabelecido pelo Pai, conforme João 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 17, versículo 1. Foi decretado desde a eternidade que o Filho de Deus seria crucificado em Jerusalém na Páscoa. Referência 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Apocalipse 13, versículo 8. E nem Herodes Antipas poderia impedir os propósitos de Deus. Muito pelo contrário, os inimigos de Nosso Senhor apenas ajudavam o cumprimento da vontade de Deus. Referência Atos 2, versículo 23, capítulo 3, versículos 13 a 18. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.